liberada aqui a gravação. Então, deixa eu já, a gente já fazer o compartilhamento aqui. Deixa eu ver. Não, isso aqui é o que eu estava procurando outra coisa aqui. Liberação de carga, que é a pasta nossa, para não me perder. Isso aqui não é nosso. Ok. E a nossa pasta aqui do curso. Então, ó, revisando aqui, ó. E já teve a primeira aula, né, que eu discuti sobre o Fórum 1, né, a Smart Grid. Até aproveitei e mostrei sobre as placas aqui. Existem outras placas, se eu não me engano, a GN16 é para religador automático. Aí tem a GN24 transformador na rede rural, se não me falha a memória. A 16 eu tenho quase certeza. Daí, na aula 2 a gente falou aqui sobre o Fórum de Discussão 2, né? Muitos até já me enviaram aqui as apresentações, já comecei a corrigir. Daí eu estou pensando nessa aula 3 aqui, né? A gente focar e ainda bem que a gente tem bastante aula aqui. Eu já quero que eu dê instrução sobre a atividade 1, né? E nesse meio termo, nesse meio tempo, né, entre a instrução da atividade 1, a gente já, é, eu falo da teoria também. Eu quero passar da atividade 1, né, a SAP 1, a parte 1 da SAP 2 e a parte 2 da SAP 2 aqui. Então vamos começar por essa uma aqui. Lembrando, né, que os fóruns ficam aqui na aba comunicação. Todos os vídeos gravados ficam agora no vídeo aula. Quando tem vídeos extras aqui, coloca na biblioteca. Daí eu estou pensando pedir o pessoal aqui para colocar esse do passeio virtual. Mas mesmo assim eu vou rodar ele aqui, né? Na hora que a gente chegar na atividade aqui, para que vocês possam ver ele. Mas provavelmente eu vou pedir para colocar aqui na biblioteca. Vamos lá, em situação de aprendizagem. Então, a gente tem aqui a folha de resposta da atividade 1, né? E a instrução da SAP 1. Para a gente tem que tomar cuidado, pessoal. E tem gente que esquece e tem algumas instruções aqui na folha. Eu vou fazer assim, para a gente não se perder na próxima aula, caso a gente não termine aqui, eu vou pôr aqui, ó, na análise das atividades. Que aí, né, eu salvo o nosso progresso aqui, aí se estender para a próxima aula, né, a gente, na hora que eu abrir aqui, já vai ficar ok. Então, pegar a instrução. Instrução vou deixar aqui. E a folha de resposta. Isso aqui é geral.
Agora tá certo. Então vamos lá, pessoal. Já vou abrir a folha de atividade aqui. A gente vê o contexto aqui. Então, o contexto um aqui, né? Ó, é necessário, né, fazer a energização de uma subestação de força após um desligamento por defeito, né? Então, a tarefa em si que vocês vão enviar é essa daqui, ó. Alguns alunos esquecem aqui, aí teve alguns que, né, de outras turmas aí que me enviaram, né, e em vez de escrever aqui, ó, deixaram, né, o termo aqui só preencheram aqui o checklist. Então, ó, é necessário realizar, né, a energização de uma subestação, né, de força. Quando ele fala de força, pode ser uma subestação de potência, né, de uma concessionária de energia, mas provavelmente, né, é uma subestação de um cliente. Essa subestação, ela pode ser ao tempo, ou, como eu estou ministrando muito essa aula aqui, pessoal, deixa eu só rapidão aqui. Deixa eu só achar aqui a norma, e aí a gente, deixa eu ir aqui nas normas, pelo menos nas que servem, independente do rótulo que está lá. Só um minutinho aqui, backup. Vou pegar aqui na própria norma, porque tem um desenho lá. Ó, isso aqui, por exemplo, né, é um exemplo, assim, tá demonstrando aqui um cliente, né, que tem esse daqui, o GN21, que é um transformador de posse do cliente, né? O GN11, que eu comentei em aulas anteriores, é um transformador que fica aqui na malha de distribuição, ou seja, aqui, ó. Esse aqui é um desenho genérico, tá até no livro de vocês aí, né? Na plataforma. Eu peguei um desenho no AutoCAD aqui, o mais leve, porque a planta que eu tenho aqui de Goiânia, ela é meia pesada. Então, ó, esses transformadores aqui, né, vão ficar espaçados aqui, ó. Estão vendo esse loteamento? Nessa Rua 15, Rua T47, né, Avenida Mutirão. Então, cada um desses aqui é um cliente. Então, numa malha urbana, o pessoal vai colocando transformadores aqui para servir a esses clientes aqui. Geralmente são transformadores, vão espaçando aqui, ó, na planta de situação, né, que mostra aqui o recorte urbano. Eles vão colocando espaçadamente aqui, ó, numa arquitetura em anel. Aí, ó, tá vendo esses triângulozinhos aqui, ó? Esses triângulos, né, geralmente eles são os transformadores que vão ficar espaçados aqui na malha urbana. Então, ó, o técnico responsável por realizar a manutenção não estava presente. Então tem que fazer o desligamento, né, de uma subestação.
Essa subestação, ó, ela pode ser dessas aqui ao tempo, ao nível aqui do solo, né? Ela pode ser abrigada, igual tá esse exemplo aqui. Ela pode ser singela, que o pessoal chama, um transformador, né? Tem o transformador e o poste, o ramal de entrada, e daí a manobra você faz. Aí geralmente o pessoal coloca uma escada, ou coloca uma escada aqui, ou então você faz a manobra do solo. O ideal é você fazer a manobra aqui da escada. Se for fazer do solo, né, tem que colocar uma banqueta isolante. Ela parece um tamborete mesmo. Você põe aqui, ó, essa banquetinha isolante. Geralmente ela fica no caminhão de linha viva, né? Aí você aqui em pé com a vara telescópica ou a vara de várias seções, né? Gomos que o pessoal chama. A telescópica, a vantagem, faz de conta que é reta aqui, viu? A telescópica, só que nesse caso aqui, né? A chave fusível que abre, geralmente ela fica aqui, ó, nessa entrada aqui do transformador da rede aqui, né? Para o transformador, para o primário dele, que fica logo aqui acima. Esse aqui é o aterramento, né? E essa é a bucha do primário. Geralmente a bucha do secundário, elas ficam aqui atrás, aqui, ó. Aqui é uma rede compacta, o cabo dessa rede é protegido. Então você tem vários tipos de subestação. Essa subestação de força aqui é de um cliente, né? Até tá falando aqui, ó. É o Madison. Ó, ele não está presente, né? Era pouco habilidoso nesse tipo de manutenção, deveria realizar o serviço. Eram 2 horas da manhã e faltou energia na cidade toda. Ixi. Então não é uma subestação de um cliente, né? Um GN21, é uma subestação, né? Que deve ser uma cidade pequena aí, né? Uma subestação da cidade, é uma subestação de potência. E aqui ele falou força aqui, mas tudo bem. Faltou energia na cidade toda porque houve um defeito na subestação que a alimenta. Com o técnico responsável estava viajando, foi designado outro menos habilidoso, de nome Madison. E Madison, o desafio de Madison é reenergizar a subestação e fazer voltar energia na cidade. Rapaz, numa subestação de força aí, é, ou de potência, né? É mais complicado, porque o primário dela, o primário dessa daqui, ó, por exemplo, uma singela dessa daqui, a mais perigosa de você fazer a abertura é essa daqui, ó, porque ela é abrigada, né? Geralmente, se o transformador aqui for resfriado a óleo, você tem que ter um laudo do bombeiro ali comprovando, né, que está seguro, tem que ter, né, extintor de incêndio. Você não pode fazer essa manobra em carga, ou seja, com os equipamentos rodando aí, tem que ter cuidado, né? Mais perigoso é essa brigada que você tem que entrar no espaço confinado, né? E ele tem que ter, né? Geralmente tem uma tela aqui, ó, que aí geralmente ela é dividida em vários invólucros. Tem essa parte de entrada, a outra, como esse aqui é um desenho de simplificação, né? Ele não mostra aqui, mas na animação aqui tem. Então, essa subestação aqui é a mais difícil. A outra, você simplesmente abre, né, ou fecha a chave fusível, só que é uma subestação, né, de uma cidade pequena. Eu vou tomar como exemplo, né, tem uma cidade pequena lá no Tocantins, fica do outro lado do rio, onde meu avô, né, tem uma fazenda. A subestação, só para vocês terem uma ideia, a subestação, ela, se eu não me engano, era de 300 kVA. 300 kVA, né? Tem empresa aí, né, que tem muito mais, né? Igual naquela tarefa que vocês viram lá de eficiência energética, né? Tinha 3.000 kVA.
né, de potência. Então, pode ser que seja uma cidade pequena aí, e para você reenergizar, você só fazer a manobra, né, da chave fusível, utilizando, se for um espaço confinado aí, tem um local, tem uma alavanca lá que você pode fazer a manobra, tendo cuidado para não fazer a manobra com os circuitos em carga. Inclusive, a primeira subestação que tinha lá não era nem assim, entre aspas, de energias, né? Uma, sei lá, uma vindo lá de uma hidrelétrica, por exemplo. Tinha um grupo motor gerador que ele ficava funcionando o dia inteiro, né? E o pessoal geralmente desligava ele meia-noite, só religava no outro dia lá para 6 horas da manhã, né? Até para economizar o diesel aí, né? Que a prefeitura que custeava. A gente chamava cidade, né? Mas na verdade é um povoado bem pequeno. Então é possível que essa cidade pequena aqui, né? Dê para o Madison fazer a manobra simplesmente, né? Manobrando chave fusível. Então vamos lá. Aí, de posse do manual de operação da subestação, porque quando fala assim, parece que é uma subestação gigantesca, né? Uma subestação em que o primário do transformador de potência, ele tem um, sei lá, 138, 230 kV, né? Aí é mais complicado, né? E geralmente quem faz a manobra não é nem um operador, né? Você tem, né, uma chave, se eu não me engano, eu tenho um vídeo aqui. É, ela é automática, ela fica dentro do invólucro. Deixa eu achar ela bem aqui. Ela tá lá em CEP. Eu vou até gravar ele aqui. Então, eu tenho um fabricante aqui. Vou posicionar ele aqui. Basicamente, eu vou até aproveitar aqui, pessoal. A gente tem aqui um processo de abertura de chave. Esse daqui que eu tirei da internet. Deixa eu só achar aqui o transformador de potência aqui. Não tô achando aqui não. Não tô achando aqui não. Mas já aproveitei aqui, ó, tem isso aqui da manobra, para vocês verem como é que é. Aí, de posse do manual, né, de operação da subestação, provavelmente deve ser um procedimento operacional padrão, um POP, né? Antigamente, todas as concessionárias, né, ou quem precisa fazer uma manobra, você tem, né, o que seria o manual do usuário, né, quando você compra um celular aí, você tem esses procedimentos, né, que são descritivos. Depois eles evoluíram e algumas concessionárias ainda continuam chamando de procedimento operacional padrão, outras chamam de instrução técnica. Existe uma diferença, a instrução técnica, além da descrição da tarefa, né, você tem também é, as fotos, por exemplo, né, mostrando como que executa essa tarefa. Aí, através do telefone foram seguidos todos os passos para colocar a subestação em operação. O estresse de Madison era visível, né? O gerente regional tentava acalmá-lo a fim de que pudesse, né, obter sucesso na reenergização da subestação para resolver esse problema. Madison terá que aplicar os conhecimentos técnicos adquiridos como eletrotécnico, né? Então tá. Eletrotécnico, Madison, será que ele está falando que é uma mulher? Então aqui, ó, a unidade, né, o responsável, a atividade, interpretar diagramas unifilares e parâmetros elétricos. Subestação se encontra-se eletricamente aterrada, então existe
um vídeo aqui, ó, esse é relatório técnico, não sei se vocês lembram lá da primeira matéria lá de comunicação oral escrita, né, que fala que um relatório, né, é um parecer, ou seja, uma opinião, só que essa opinião não é aquela opinião, né, que você chega na rua e pergunta, o que que você acha do socialismo? O que que você acha do capitalismo? Aí pega uma pessoa comum aí na rua e ela pega e emite uma opinião. Já o relatório técnico, né, é a emissão de uma opinião técnica, ou seja, baseado, né, no conhecimento, né, na expertise do técnico, no caso, o técnico eletrotécnico. Então, ele segue alguns padrões aí com introdução, objetivo, né, os fundamentos, a solução, né, geralmente nessa solução técnica a gente coloca o procedimento em si, né, o POP ou instrução técnica, os equipamentos, né, provavelmente se você vai reenergizar, você vai utilizar uma vara de manobra, né? Então, ó, eu tenho aqui, ó, esse vídeo aqui. Eu não vou nem colocar o áudio aqui, não, porque não tem a necessidade, não. Então, esse aqui, ó, lembra, provavelmente, né, é uma subestação pequena aí. Então, para você reenergizar, provavelmente, o que que aconteceu com essa subestação para ela perder, né, a energização, né? Provavelmente, houve um surto, né, ou uma descarga atmosférica, ou realmente um surto aí na rede que alimenta a subestação, provavelmente a rede, né, uma rede primária aí para dar conta aí de várias casas, né, mesmo um povoado pequeno, você tem, sei lá, vamos supor que tem, sei lá, 1.000 habitantes nesse povoado aí, né, 1.500 habitantes, né, eu lembro que lá no Palmeirante tinha muito menos aí, tinha cerca de uns 400 mais ou menos lá. Tinha, se eu não me engano, era 3 ruas, né? Então, assim, é possível que o ramal, né, o de ligação, que alimenta a subestação não seja uma linha de transmissão, né, como é o comum aí de uma cidade. Provavelmente é de uma linha de distribuição, né, direto aqui. Lá o que alimentava era um grupo motor gerador que gerava, né, os 13,8, né, e daí fazia a conversão nos transformadores que tinha lá nessa cidade lá pequena. E daí o transformador fazia a conversão para 220 volts lá. Então, na parte do dia tinha energia. Então, o ramal que gerava a energia, na verdade, não era um ramal, era um grupo motor gerador. Aí, no caso, nesse caso aqui da atividade um, ela, né, é um, é uma é uma linha de distribuição, né? Então, geralmente na linha de distribuição, né, você tem um padrão aqui. Esse padrão, a título de curiosidade, é uma estrutura tipo normal, né, N, eles chamam de N, e esse tipo de ligação aqui, ó, onde ele está fazendo a manobra, no caso aqui ele está fazendo a manobra de abertura, que vocês vão fazer a manobra de fechamento, né? E provavelmente, qual que é o problema que ocorreu nessa subestação? Pode ter sido um surto, ou seja, uma elevação de tensão aí da senoidal, né, do pico, que está acima do que a subestação, né, de força da cidade suporta. Aí o que que acontece? A proteção, né, essa aqui é a chave, isso aqui que está no poste aqui é uma chave fusível, né? Ela tem um cartucho e nesse cartucho aqui você coloca o elo fusível e provavelmente ele queimou, né? Por isso que está sem energia. Então, você tem que primeiro retirar o cartucho aqui, né? Geralmente você pega uma vara de manobra, ó, aqui já estaria no hall de equipamentos aqui, ó, o relatório técnico. Porque primeiro, ó, você vai fazer uma verificação nessa subestação, né? Se ela está aterrada, né? Se existe sinalização de advertência e, né, toda subestação que se preza ela tem esses itens aqui, ó. Aí eu vou até abrir o vídeo aqui. Só abrir aqui e depois a gente volta nesse da manobra aqui, tá bom, Gabriel?
Vou abrir com outro codec aqui, ó, para não tirar esse vídeo aí da. Deixa eu pegar aqui um. Inclusive, realmente deve ser uma cidade pequena, ó, porque isso aqui está no material, né, no material de vocês aí do AVA. Então, ó, uma subestação de 225 volt-ampere, né? Kilovolt-ampere. Então, facilmente essa subestação ela, né, energizaria aqui um cliente. Se a gente for olhar aqui na tabela, ó, que é um tipo de subestação aqui, ó. Essa estrutura é chamada de HT, né? É composta por dois postes. Geralmente é um transformador de 500 que fica aqui, de 500 kV-ampere. Daí você ou coloca cruzeta metálica aqui, ou então cruzeta de madeira. Essas maiores aqui, até pela cota aqui, ó, tá mostrando que ela tem 3 metros e 33 centímetros aí. Então, essa subestação, né, ela não é singela, mas ela é ao tempo. Poderia ser uma dessa daí, mas provavelmente, como ela é de 225 aí, ó, ela é singela num poste. Isso aqui é subterrâneo, ó. Isso aqui é um ramal subterrâneo, tem as buchas aqui, ó. Ó, provavelmente ela é desse modelo aqui, ó. Você tem o conjunto de chave fusível aqui, né? O primário, o para-raio de rede, né? Que na verdade é um DPS. Ok, então vamos lá. Não vou nem impor o som, que não tem nada de especial, não. Ó, tá vendo o checklist aqui, ó? A subestação encontra-se eletricamente aterrada? Vamos ver. Tá vendo? Vem aqui a subestação. Essa, no caso aqui, é uma subestação abrigada, né? Ela é pequena, né? Mas é abrigada aqui, ó. Tem um poste duplo T. Esse tipo aqui, ó, de cruzeta aqui é chamada de cabeça de touro. Você não precisa. Ela é de concreto armado, viu? Pesada que só. Eu já troquei dessas aqui, não é fácil, não. E ela não precisa de mão francesa plana aqui. Ela tem esse rebaixo aqui de concreto, ó. Aí você coloca um parafuso que chama de parafuso passante ou parafuso agulha aqui de rosca dupla para você travar aqui, ó. Então tem a rede primária aqui, esse que é o passeio virtual aqui, ó. Você tem uma cruzeta aqui, ó, colocada em 90 graus para justamente fazer o jump aqui, né, para as buchas da subestação. Vocês estão vendo que tem um checklist aqui, ó. Ó, a subestação encontra-se aterrada, né? Peraí, deixa eu só. Posso esquecer de colocar esse. Um minuto. Então, ó, enquanto você aterrada, né? Então, pelo espaço virtual, você vai responder isso, ó. Existe sinalização de advertência? Então, ó, fios de alta tensão, aí mostra o padrão aqui, ó, 11,4 kilovolt, 13,8 e 22, são os padrões. Não tá querendo dizer que tem todos aqui, não. Provavelmente é o 13,8. Então, aqui, essa aqui, ó, são geralmente, ó, as muflas, né? Então, aqui, né, você tem que falar aqui, ó, se tem, né, a parte de segurança, os equipamentos aqui da subestação. Que estados que eles estão? Muito bom, né? Estado regular, ótimo. Se tiver regular, né, e não tiver muito bom, você tem que fazer a troca dele, né?
Ó, estado geral dos equipamentos, e você vai colocando o estado deles aqui, ó. Ó, e tem muflas. Aqui, ó, aterramento tem, ó, cheque, né? Geralmente o aterramento, ó, eles jampeiam ele direto da fase aqui, ó, e daí, né, essa parte, o para-raio de rede, ele é igual o DPS, ele funciona igual o DPS. Ele fica aqui como se fosse uma chave normalmente aberta. Então a energia vem aqui suave, né? Vem aqui 13,8, alimenta lá a subestação, faz a conversão para 220, ok. Se ocorrer um surto, né, uma elevação de tensão, ou uma descarga atmosférica que também eleva a tensão, o que que vai acontecer? Esses três aqui, ó, que é o para-raio de rede, ele vai ficar normalmente fechado, né? Ele percebe, aí ele tem uma impedância aqui, aí ele fecha o circuito, aí em vez do surto ir para o primário do transformador, né, passar pelo TC. TC é um transformador de corrente que serve para você verificar o nível de corrente que está chegando, né, fazer a leitura. Seria semelhante a um alicate amperímetro, né? Que ele ali, né, a pinça é um transformador de corrente, né? E o TP, né, que é um transformador de potencial, né, esse transformador é justamente para fazer a leitura do potencial elétrico. Então, com a corrente, o potencial elétrico, né, e você de posse aí, verificando num painel aí, né, dependendo aí do tipo de instalação, você pode verificar o fator de potência e daí na IHM apresentar todos os valores, valor de consumo de energia, né, você pode verificar praticamente tudo, né? Assim como um vatímetro faz. Então tem um aterramento, ó, tá aterrado. Então ele fica normalmente aberto, né? Ele fica aqui normalmente aberto. Se der o surto, ele fecha e daí ele desvia tudo para as cordoárias de terra que tem aqui na subestação. Agora, ó, e tem sinalização, ó, tá dentro do conforme, a altura mínima de 5,5 metros, né? Quer ver? Eu vou mudar o codec aqui. Eu vou mudar o codec aqui, porque esse outro aqui, ele é. Para eu não esquecer, deixa eu já copiar aqui o vídeo. Vamos abrir ele no nativo. Nativo, acho que é o HD, isso. Ó, 5 metros, né? Altura mínima, tá obedecida. Existe, né, a informação que é uma subestação de 500, né, kilovolt-ampere. Engraçado, né? E no início aqui do vídeo fala, né, que é subestação obrigada de 200. Não, acima de 225 aí, ó. Fiz isso de propósito aí, ó, para ver se você estava ligado. Então, de 500 kilovolt-ampere, potência do transformador que está lá dentro. Então, voltando aqui o nosso, né, aquela tabela que tem nessa norma aqui, 500 é o teto. Ok? Ó, tem a sinalização, então cheque, ó. Você vai verificando tudinho isso aqui, ó. Entrando na subestação abrigada, ó, aí a abertura é obrigatoriamente para fora, que vai, ó, esse transformador aqui, se ele for a óleo, né? Se ele for a seco, daí não tem essa necessidade. Mas mesmo assim, é o surto, se ocorrer um surto, por isso que tem aqui, a gente está vendo aqui, não dá para ver direito aqui, ó, mas tem uma tela aqui, que essa tela ela está interligada com o aterramento aqui da subestação, e aí ele vai servir como uma gaiola de Faraday, deixando a descarga elétrica no interior aqui, né, na tela.
e ela não atinge o operador. Porém, se for um transformador a óleo, além de, né, poder ter o arco elétrico, esse óleo, né, numa temperatura elevada, ele, né, não vai mais resfriar esse óleo mineral, ele vai o quê? Vai virar qualquer, como se diz, qualquer óleo quente que a gente tem por aí, né? E tem relatos aí, né, que já aconteceram, pessoal transformador aí pegando fogo, que explodiu, e o pessoal, eu não sei se eu mostrei o vídeo para vocês, né, os eletricistas tentando apagar o fogo de um transformador, e na verdade, toda concessionária de energia, quando o departamento lá, o SESMIT, né, ele é responsável, né, uma das orientações que estão, né, aqui, ó, no procedimento, aqui, ó, na solução técnica aqui, ó, após assistir o passeio virtual, ok, é na solução técnica mesmo aqui, ó. Ah, não, vai ser o método, vai ser aqui, ó. Então, você há o risco, né, de explosão, ainda mais se você jogar água ou, né, água, né, numa subestação de energia seria terrível, né? Aí, por exemplo, se você jogar CO2 aí, né, que é o ideal para circuitos elétricos, não adianta muita coisa não, porque o óleo, né, que ora ele em condições normais ele serve de arrefecimento, né, serve para resfriar, em condições em que ele está, né, se incendiando aí com calor aí muito alto, né, ele, na verdade, se você o método de combate a incêndio, né, não sei se vocês já fizeram o curso aí de NR10, né? Um dos 15 itens do curso lá de NR10 fala e todo bombeiro civil fala isso. Você só aplica os métodos, por exemplo, tem um método de abafamento, que basicamente quando você joga o CO2, né? O CO2 pressurizado, você está abafando né, um dos elementos lá do triângulo ou tetraedro do fogo, né? Que o quarto elemento seria o próprio calor mesmo, né? Então, o método de você apagar o incêndio, de você combater no início desse incêndio, quando não tem calor suficiente ainda. Agora, quando o transformador está lá em brasa, pegando fogo lá, queimando no 12, já não adianta muito, não. Então, todo o departamento de segurança aí, os métodos que eles ensinam, né, e orientam os eletricistas de distribuição, eles, eletricistas de linha viva, né, é que se um transformador, né, a óleo aí tiver lá pegando fogo, queimando, infelizmente é você deixar ele queimar e consumir o óleo mineral que está aqui dentro, né? Não vai adiantar muito. Eu tenho até um vídeo aqui, eu acho que eu não mostrei para vocês aqui, que o cidadão simplesmente quase que ele, né, ele se queima por ele estar usando o CO2, sendo que o CO2, esse método de abafamento, o método de você separar, já que é óleo, não dá para você separar, né, os elementos combustíveis, né, já que é um combustível líquido. Mas, assim, o método de abafamento, você só aplica ele no início do incêndio. No início do incêndio, onde o calor não é muito alto, dá para você, retirando um dos elementos aí que provoca o incêndio, né, o combustível, no caso é o comburente, né, que você abafa, tira o oxigênio que alimenta a chama, aí dá para você fazer no início, mas quando ele está lá queimando, como dizia o Marcelo D2 aí, queimando até a última ponta, não adianta não. Então, tem aqui, né, ele tá falando que tem 500, então eu vou chutar aqui deixa eu ver, pelo que eu tô vendo aqui, aqui, ó, aqui sai a bucha, né, a entrada da bucha do transformador. Aqui é o TC, né, o transformador que serve para aferir a corrente elétrica, né, o transformador é dedicado à medição, né,
é de instrumento, né? Instrumentação. E vocês estão vendo que ele parece até um transformador, né? Assim, na construção. E se a gente pegar um multímetro, né? Aquele equipamento pequenininho, é uma garrinha, né? Eles são robustos assim, porque eles fazem a medição direta. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. Pegar essa subestação que está aqui, ó. Aqui, ó. Essa de 500 kV aqui, ó, ao tempo, né, numa estrutura HT, tá vendo aqui, ó, da onde está vindo, né, a chave fusível, aqui é o primário do transformador, ligação em delta, ou seja, transporte de energia aqui, ó, tem fase A, B e C, né, apenas tensão de linha, né. Do outro lado, no secundário dele, a gente, né, tem a tensão, as tensões, né, as fases aí rebaixadas e o neutro aterrado, lá o X0. Tá vendo esse desenho aqui, ó? Aqui simboliza o TC, o transformador de corrente, e esse pontinho aqui, esse nó aqui, simboliza o TP, o transformador de potencial, né? O TC para aferir corrente e o TP para aferir potencial. Nesse caso aqui é uma medição, eu posso dizer que ela é direta, mais direta que na baixa tensão. Existem outros tipos de medição, deixa eu ver se mostra aqui, que ela está direto no primário. Todas que estão mostrando aqui, deixa eu ver o diagrama. Ó, essa daqui do vídeo, né? Essa daqui é aquelas que fica ao tempo, né? Só que em voltas aqui uma cerca. E essa cerca aqui faz às vezes, né, da proteção, né, pela gaiola de Faraday. Estão vendo esses nós aqui, esses pontos aqui, ó, esses pontos é o sistema de aterramento, é a malha de terra interna aqui, né, enterrada aqui, ó. Alguns aqui não é o objetivo do desenho, né? Mas provavelmente as caixas de inspeção para você fazer um relatório, fazer um parecer técnico aqui, né? Um laudo de aferição, né? Da resistência de terra dessa subestação. Provavelmente as caixas de inspeção, né? Que é a caixa em que você pode vir aqui, né? Abrir, vamos supor que tem uma caixa de inspeção, deixa eu ver, uma que fica aqui, ó. Aí você abre, usa o alicate terrômetro, ou então você usa o terrômetro clássico, né, com duas varetas de metal aí, né, duas hastes, e eles têm um conector daquele tipo jacaré que você coloca ele aqui. A dificuldade dele é que você tem que, os cabos são bem grandes assim, aí você tem que fazer uma espécie de um triângulo ou uma estrela aqui e esticar esses cabos para você conseguir uma aferição com uma acurácia relativa aí, uma acurácia até boa. Um minuto aqui. Nesse caso aqui, ó, esse aqui, ó, dessa subestação, ela é ao tempo, mas ela é semelhante à brigada, né? A diferença é que a cerca que é a gaiola de Faraday dela fica exposta ao tempo. Tá vendo? Ó, que a medição, ó, aqui é o TP, esse aqui é o TC, e ela tá antes, né, do secundário, que ou seja, tá antes do primário, ela não tá depois do secundário, né? Do secundário ela é direta, só que no secundário do transformador aqui, entre o secundário e a carga. Nesse caso aqui é uma medição direta no primário, ou seja, direto na média tensão. Isso aqui é o secundário, ó. O secundário do transformador aqui, ó. Essa ligação é em estrela, né? Aqui é o X0, ele está aterrado. Dependendo da configuração, ó, é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Esse tipo de configuração são, ó, um, dois, três, quatro cabos por fase. Vou pegar uma subestação assim semelhante à que a gente está vendo aí no vídeo aqui. Esse é o tempo, ainda continua sendo ao tempo. Aqui está evidenciando a malha de terra, ó.
as hastes de aterramento. Ó, a caixa, o desenho 32 é a caixa de inspeção aqui, ó. Nossa, cadê o mau tempo aqui? Ó, essa já é o tempo, ó. Ela é pequena aqui, ó. Tem a porta de entrada, ou seja, você tem a tela aqui, ó. Ela é ao tempo, porém a parte tem há um transformador. Isso aqui já é outro, viu? Esse desenho aqui é de outro ao tempo, né? Esse aqui é a vista superior, né? Tá vendo a porta aqui de entrada? Aqui é onde fica a tela, nesse invólucro aqui. Se ocorrer um surto, né? Essa tela aqui interligada com a malha de aterramento vai servir de gaiola de Faraday. Ó, tá vendo? Ó? Vem aqui, ó, tem esse é, isolador, bastão polimérico, ó, a mufla. Aqui, ali já direto ele já colocou o cabo direto ligado na mufla. Ele nem utilizou esse isolador bastão polimérico, não, lá no caso aqui do passeio virtual, né, do nosso vídeo aqui. Já veio direto aqui na mufla e da mufla, ó, tá vendo o DP, o para-raio de rede, né, que é um DPS, na verdade, ó. Ele fica normalmente como se fosse um circuito NA, né, normalmente aberto. Quando tem o surto, ele fecha, a impedância dele ela fecha aqui o circuito, aí desvia e vem para a cordoária de terra, né, para o sistema aqui, ó. Ó, aqui, ó, na hora que entrou aqui no vídeo, ó, essa parede que a gente tá vendo, esse corte aqui, é essa daqui, ó, da esquerda aqui, ó. Esse aqui já está protegido por um relé. Deixa eu ver, ó, aqui, ó. Então, essa daqui é uma brigada. Essa que a gente está vendo no vídeo aqui, ó. Aqui é a parte do TC, do TP. Então, ele é grande assim, ó, porque ele é de potência. Ele é robusto assim, ó. É todo separado para a parede. Tá vendo a porta aqui, né? Que ela não é só uma porta. Ela faz às vezes da gaiola de Faraday. Ó, um disjuntor de alta tensão aqui. Esse aqui, ó, também, ó, ele parece um transformador, né? Ele é resfriado a óleo. Olha aqui, ó, o transformador em si. Ah, vocês estão vendo? Ó, tem dois transformadores. Ela é de. Tá falando lá no início do passeio virtual que é, ela é de 500, né? Maior que 225. Então eu tô chutando aqui, né? Pela a máxima. Lembra que eu comentei lá em eficiência energética, né? Aquele ditado lá: quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, né? Então provavelmente são dois transformadores aqui de 225 fazendo, né, o 500 kVA aí. Aí a saída, ó, do secundário, né, do transformador é subterrânea e vai para o medidor que fica lá fora no início do passeio virtual aqui, ó. Aqui, ó, proteção, ó, então tudo, ó, vocês vão marcando nesse primeiro checklist aqui, ó, tudo que vocês encontrarem aqui, não tá ok, tá tudo ok aqui, ó, circuitos. Para execução do serviço, né, no disjuntor são necessários o capacete, né, capacete de segurança, luva com a classe de tensão para a manobra que você está fazendo, né? Aí, provavelmente essa luva é seguida de uma luva, né? Ela tem uma luva de borracha, né, para a classe de tensão. Ela tem uma luva de cobertura que ela é tipo uma luva de vaqueta mesmo. Só que ela é maior aqui, ela tem tipo uma fivela aqui para você apertar. Você, antes de colocar as duas luvas, né, de borracha e essa de cobertura, você coloca também a manga isolante de borracha, bota, capacete. Geralmente nesse tipo de subestação aqui, ó,
Em frente, vamos passar aqui em frente o disjuntor. Como é um desenho 3D aqui, ó, ele não é muito bem feito, não. Não mostra que é a manobra. Aí geralmente, ó, o pessoal coloca um tapete aqui, ó. Tem um tapete de borracha aqui também, mas ele tem que estar limpo, viu? Não adianta ele estar empoeirado, porque aí vai ser praticamente a mesma coisa que você está pisando no chão, né? E ainda há a opção de ainda ter uma banqueta isolante para você justamente colocar ali na frente onde você está fazendo a manobra aí. Então, extintor tipo C, né, de gás carbônico, as luvas isolantes, esse creme com filtro solar é quando você vai, por exemplo, numa subestação que é ao tempo, né? Aí você faz trabalhos ao tempo. Eu até esqueci qual que é a norma aí. Ah, então, aqui você vai fazer um checklist, né? Dentro desse passeio virtual aqui, ó. Ó aqui, ó o ramal, esse ramal aqui que ele mostrou aqui, ó. Aqui, ó. O secundário, né? Aí ele vai para onde, ó? Ele aproveitou, mostrou que tem as medidas de combate a incêndio aí, ó. Ele vai para o medidor de energia, né? Externo, o secundário aí. Porque ele vem para cá, né? Para o medidor de energia lá do secundário, lá dos dois transformadores, né? Aí daqui ele vai para o cliente, né? Ou vai, né? Vamos dizer assim, para aqui nesse esse tipo de subestação é uma subestação de um cliente único, né? Mas o exercício aqui é no caso de uma subestação de uma pequena cidade aqui. E logo após, né, você fazer checklist, né, mostrar que né, as medidas de segurança estão ok, os equipamentos estão, né, tudo ok aqui, aí você vai fazer um relatório técnico. É igual eu expliquei. É um parecer, ó. Descreva aqui a necessidade de realizar o passeio virtual, bem como a visita a uma subestação. É porque tem a tarefa presencial aí, né? Que geralmente, quando eu ministro aula, já ministrei aí no Charuri, já ministrei. Charuri na época não tinha, mas se eu não me engano, hoje o coordenador, se eu não me engano, ele falou que já tem lá já tem a infraestrutura de distribuição, né? A que eu conheço que tem é ali na Vila Canaã e tem também ali no Ítalo Bolonha, né? Então, esse passeio virtual, né, ele pode ser feito aqui, né, através desse vídeo aqui, né? E quando da prática presencial, a gente até aproveita, né, quando o Ítalo Bolonha, por exemplo, não tinha subestação lá, né? A gente aproveitava ali nos arredores e a gente até visitou, obviamente não entrando, né, mas visitou e eu mostrando, né, as partes lá da entrada da subestação que tem lá no Ítalo Bologna, tem uma parte ao lado lá que tem também o grupo motogerador, né, o GMG, com o QTA, né, o quadro de transferência automático. Então, ó, vocês vão seguir essas instruções, ó, vou descrever aqui né, né, eu fiz o passeio virtual, no caso, essa aqui é a tarefa EAD, né? Fiz o passeio virtual, né, com, né, o vídeo aí fornecido. Eu vi que ele não está na plataforma, né? Então eu vou providenciar para colocar ele aqui, né? Aí eu vou colocar ele provavelmente aqui, ó, na biblioteca, né, na nossa aba aí, biblioteca, nessa aqui, né? Aí o objetivo, né, é mostrar o quê? Quais que são os passos, né, depois de fazer o checklist, quais que são os passos utilizados para você reenergizar, né? Então, eu tinha até deixado esse vídeo aqui, ó, vou voltar aqui para nossa. Isso aqui, ó, é o processo de abertura. O de fechamento,
Então, ó, nesse caso aqui, ó, você poderia fazer ou ele do chão, né, na banqueta isolante, ou da escada aqui, ó. Daí, ó, quando ele faz a abertura, ele usa o dispositivo de abertura em carga, né? Porque se você abrir aqui e o cliente, né? O cliente é o quê? É a cidade inteira, que esse é um circuito de distribuição, né? Então, provavelmente, né, existem muitas cargas aqui acopladas ao sistema, ou seja, sendo utilizadas. Então, tem, além do alto nível de tensão aqui, que é 7.900, né? Volts por fase, você ainda tem um alto nível aí de corrente. Então, se você fizer a abertura inadvertida aqui, o abrindo de forma que é devagar, né? Você tem que se posicionar ali no elo, né? Aqui, ó, tem um elo bem aqui, ó. Você pega, vem aqui com a ponteira aqui, aí você posiciona nesse elo de abertura da chave fusível, aí você não pode, assim, puxar para baixo, porque ele é uma alavanca, né? Ele não é assim, ó. Ele não é uma portinhola que você coloca a ponteira do elo aqui e desce desse jeito. Você tem que descer ele assim, ó, fazendo o movimento, né? Como se fosse um raio de um círculo, né? Então você tem que até na hora, né? No momento presencial aí com o professor de vocês, ele vai mostrar essa técnica que vocês têm que aplicar aí, né? Então, ó, ele está fazendo com dispositivo de abertura e carga, porque ele vai bypassar na hora que ele estiver abrindo. Então, em vez de aparecer um arco elétrico aqui, esse arco vai ser extinto aqui com um dispositivo de abertura em carga, que é o DAC. Ele colocou Load Booster aqui, mas Load Booster é a marca. Então, ele abre, ó, existe uma sequência de abertura. Ó. Essa daqui é a do meio, essa, tá vendo que ela está bem próxima? É chamada de a mais próxima do meio, e essa é a mais longe da do meio. Então ele abre primeiro a mais próxima do meio. Aí, como ele está abrindo, ele tem que armar ele novamente. Depois ele abre a mais longe da do meio. E por fim, ele vai abrir a do meio. Deixa eu só acelerar aqui. Abriu a do meio. Aí, para fechar, você retira. Essa aqui é uma vara universal, né? Por que que ela é chamada de universal? Você pode acoplar várias ferramentas aqui. É a ponteira universal, o DAC, né? Que é para abertura em carga, né? Ou seja, com circuito energizado, serrote, umas ponteiras para você, à distância, né? Um dos métodos aí, você à distância fazer a ancoragem do cabo com o isolador e você faz com o laço pré-formado. Então você pode à distância fazer essa abertura, né? Sem tocar aí com os braços aí com a mão. É só você equipar ela. Então, para você fechar, você retira o DAC, coloca apenas a ponteira universal e aí faz o processo inverso. Você fecha, que é o que você vai fazer aqui, ó. Né, ó, aí fundamentos, né? Solução técnica. Aí, o problema, né, na subestação, provavelmente é a proteção, né? No caso dessa subestação do passeio virtual, o disjuntor, né? Como ali está falando que é um disjuntor, o disjuntor desarmou, provavelmente foi de um surto. Então, para você religar o disjuntor, é só você ter lá uma alavanca, né? Aí você tem que ter certeza aí, no caso de uma empresa é mais fácil, de uma cidade é mais difícil. Tem que ter certeza que os equipamentos não ficaram ligados. Daí você vai fazer o quê? Se é um disjuntor, você vai fazer o rearme dele. Agora, se for uma chave fusível, por exemplo, aí, por exemplo, você vai fazer o processo de abertura, né? Então, quando você chegar lá, se deu problema, os circuitos já vão estar abertos, porque o elo fusível queimou, né? Então, ele faz essa abertura automática aqui. Aí, o que que você vai fazer? Você, com a ponteira universal, você recolhe ele, essa parte, essa base aqui, ela é aberta assim, ó. Aí você tem um parafuso, um gancho, em que você coloca ele bem aqui assim, ó, a base do cartucho. Então você vem com a ponteira aqui, ó, por baixo aqui, ó,
e retira o cartucho você lá de baixo, né? Ou da escada, ou então você da banqueta isolante. Aí você faz a troca do elo fusível e coloca do mesmo jeito. Coloca lá com a ponteira universal, aí geralmente ele tem um dispositivo que ele fica mais ou menos igual tá meu dedo aqui, ó. Ele evita a queda, na hora que você passa aqui na parte de baixo aqui, ó, ele trava aqui, aí você consegue elevar ele. Aí você rearma, coloca o cartucho aqui, né, nessa ponta aqui, e daí você vai fazer o quê? O fechamento do circuito. Isso se foi o elo fusível. Você pode dar essas soluções. Ah, segundo o passeio virtual, foi o disjuntor. Então você tem que rearmar o disjuntor ali. Se for direto lá na chave fusível, então você tem que trocar os fusíveis aqui do cartucho, né? E fazer o procedimento de fechamento do circuito lá, né? As chamadas, né? As 5 regras de ouro aqui. Então, você vai fazer o contrário, né? Você fecha primeiro do meio, depois você vai fechar. O contrário que eu estou falando é o contrário da abertura, né? Você fecha aqui o do meio, depois você vai fechar o mais longe do meio e por último você fecha o mais próximo do meio aqui. Então você coloca esse procedimento aqui, ó. Deixa eu ver, métodos em métodos aqui, ó. Você fala um pouco dele aqui na solução técnica e coloca em métodos aqui. E daí, né, na conclusão, você fecha, né, o relatório falando que fez a manutenção, né, trocando o elo fusível, ou simplesmente rearmando o disjuntor. Eu vou até mostrar aqui para vocês quer ver? Deixa eu ver, acho que está no step aqui. Deixa eu só achar aqui, instalar. Esse aqui é de instalar a chave fusível. E fechar chave seccionadora. Ó, tem esse aqui, ó, fechar chave a óleo, que seria um disjuntor. Esse procedimento é interessante. Só para vocês verem, se for no caso, né, o problema deu lá na subestação aqui, ó. Ele tem esses pilares aqui, ó, o desenvolvimento, o que que você vai fazer, tanto a instrução técnica quanto o POP. O POP, a diferença é que ele é extremamente descritivo. Então, ó, você vai começar pelo passo um, passo 2. Você não pode pular, você não pode começar, por exemplo, pelo passo 5, né? Você tem que começar pelo um, né? Então, se é, no caso, esse aqui é uma subestação aí de uma cidade aí, mas mesmo assim, né? Existe, né, o centro aí de operação e planejamento, tem um centro de operação e distribuição, existem essas siglas aí, né? Então, você provavelmente foi acionado, né, pela o operador aí da subestação, né, da cidade, né, do município onde você se encontra. Então você recebeu a primeira autorização. Depois, né, ao chegar no local, você vai a sinalização, o isolamento, né, do espaço protegido, ó. Terceiro passo, inspeção, né, a inspeção visual, analisar as condições do ambiente, né. Então, esses passos têm que ser feitos um a um e não podem ser pulados aqui. Você tem que fazer todos os passos. No caso aqui, nesse aqui, uma chave a óleo aí, né, um disjuntor resfriado aí a óleo aí, né, no invólucro, a óleo mineral. Aqui, ó, competência, né? Quem que vai fazer essa tarefa aí? Né? Provavelmente é um eletricista de distribuição que tem o treinamento prático, né, que é chamado de capacitação, né? No caso, aqui no Senai, o pessoal chama de um curso de qualificação. Então, ó, competência, quais os riscos, né, daquele passo em si,
e como que você vai controlar. Então, ó, o método é esse daqui, ó. Por exemplo, né, se for fechar essa chave a óleo, ó, passo 6, equipar-se com os EPI. Não, o passo 6 é igual, selecionar as ferramentas adequadas. Que ferramenta que eu selecionei? Eu fiz a manutenção direto lá na chave fusível, então usei vara de manobra, usei a ponteira universal, né, com dispositivo anti-queda, utilizei os EPIs aqui, né, que a gente citou antes. Então, no caso aqui, ó, destravar o mecanismo de operação da chave. Existe esse mecanismo para evitar que alguém, um louco lá, vá, geralmente é uma alavanca, uma pessoa, um BA1, né, uma pessoa inadvertida adentre o local e simplesmente faça a manobra ali. Então, existe uma trava. Destrancar o mecanismo de operação da chave, comunicar, né, o centro de operação, retirar o pino da trava da alavanca de comando. Ao passo 10, destravar a alavanca de comando, né? Passo 11, girar a alavanca de comando. É parecido com a da chave de transferência, dependendo do modelo aí. Ó, para cima, até que a trava se encaixe na cavidade superior. Aí, passo 12, certificar-se se a bandeirola indicativa apresenta-se na cor verde. Isso daqui, ele está falando, é um processo que o pessoal chama de etiquetamento aí, né? Por exemplo, no religador automático. O próprio nome já diz, né? Se a energia cai, ele procura. Lembra quando a gente comentou lá no Fórum 2, né? É o Fórum 2. Não, no 1, que é a Smart Grid, né? Então, o religador automático, se caiu energia, ele busca uma rota alternativa lá dentro da arquitetura em anel, né? Geralmente é em anel, e aí ele pega essa outra alternativa e reenergiza o circuito. Aí quando você vai fazer uma manutenção em um local crítico, em que tem um religador, por exemplo, você tem que fazer o etiquetamento dele, né? É o termo, ele é um termo que o pessoal utiliza. O que que é esse etiquetamento aí? Aí ele apresenta, né, essa bandeirola que ele está falando. Geralmente quando você fecha a alavanca, né, por exemplo, você etiquetar ele, você move a alavanca e aparece o símbolo vermelho. Quer dizer que se ocorrer uma queda de energia, o religador ele não vai religar. Agora, para você pôr em operação, você gira a alavanca e vai aparecer, né? Ou é uma pintura, né? Simplesmente verde, ou então, né? A alavanca, né? Fica como se fosse analógico aqui, né? Tem ela a pintura verde e a pintura vermelha aqui. Etiquetou, ele vai para o lado vermelho, né? Você colocou ele em operação, você move a alavanca, vai para o lado verde. Ó, e se ficasse que a bandeirola, aí eu chamo de bandeirola aqui, essa simbologia, ó. Indicativa se apresenta-se na cor verde com a abreviatura desligado. É recolher o pino na trava da alavanca de comando, trancar o mecanismo de operação da chave. Procedimento 15, comunicar, né, ao centro de operação que você fez isso, né, que, ó, tá etiquetado aqui, ó, tá? Olha. Recolher os materiais e ferramentas e equipamentos, recolher o isolamento e a sinalização da área de trabalho, né? Deixa eu ver a outra opção aqui, ó. Isso. Substituir. Tô procurando aqui o isolador. Ó, esse daqui, ó. Impôs aqui, ó. No caso, há um procedimento, você tirando a chave fusível aqui, ó, ou fazendo a troca dela, ou simplesmente retirando o cartucho, né? Aí onde tá aqui trocar a chave fusível, você vai substituir por retirar o cartucho, né, e trocar o elo fusível. No caso, o defeito seria só no elo dele. Ó, tá aqui já.
Estão vendo que os primeiros passos basicamente são os mesmos aqui, ó. Aí, ó, posicionar a escada no poste. Deixa eu pegar aqui o desenho aqui, que aí fica mais. Pegar um desenho, se for singelo aqui, ó. Aí, ó. Aí posicionar a escada aqui no poste. Comunicar o centro de operação e distribuição, ó. Subir no poste com auxílio da escada, né? Igual da manobra aqui, ó. Fazer a desenerização, né? As 5 regras de ouro, né? Desligar, impedir, constatar, fazer o aterramento temporário, né? E sinalizar. Passo 12 que é a instalação de aterramento conforme o caso, né? No caso, um aterramento temporário aí, para desviar, né? Se houver um surto aqui ou algum louco ligar uma chave logo mais à frente, né? No caso, fosse uma redistribuição. No caso, na frente ali da subestação, não há esse perigo. Ó, desfazer as conexões dos grampos de linha viva. É esse grampinho aqui, ó. É o GLV aqui, ó. Porque geralmente, ó. Nossa, eu dei o zoom com força agora aqui, hein? Desfazer as conexões dos grampos de linha viva dos estribos, ó. Estribo é essa parte aqui. E esse é o GLV. Só um minuto aqui, galera. Deixa eu tirar aqui essa. Deixa eu tirar esse negócio aqui, que pra gente aqui ele não vai influir agora, não. Então, ó, desfazer a conexão. Aí geralmente você usa chama bastão, né? É bastão garra. É literalmente, né, uma pinça. E aí você da escada, né, coloca ele bem aqui, ó. É o GLV, esse parafuso é chamado parafuso olhal, ó. Ele é igual esse daqui, ó. Ele é uma arruela mesmo aqui, ó. Aí no bastão garra aqui, ó, você vai no olhal do GLV, do grampo de linha viva, e aí você aciona aqui embaixo, aqui na empunhadura dele, ele fecha no olhal, e daí você vai fazendo o destarrachamento aí. Que é semelhante a você desparafusar ele aqui. Aí ele fica solto aqui, ó, e com o bastão garra você consegue retirar o GLV aqui, ó, para fazer a troca dela aqui. No caso, você vai trocar só, ou se o problema for só no elo fusível, você vai trocar só aqui, ó. O elo que fica dentro desse cartucho aqui, ó. Aí devolver a vara de manobra ao ajudante, né? Porque aí não dá para você fazer a troca ali, por exemplo, da chave fusível, ou até mesmo, né? Dependendo aí, tem alguns que faz numa plataforma, né? Aí essa plataforma não pode ser aquela PTA comum, ou é no caminhão. Muitas construtoras têm o caminhão que tem o cesto suspenso, né? Que aí você, por exemplo, você troca a cabeça dela aí, né? Por exemplo, uma das cabeças você pode elevar um poste, né? Que é aquele o gancho olhal. Aí você retira o gancho olhal, coloca a ponteira, que é um cesto. Aí desse cesto aqui você pode fazer essa manobra aqui, né? Mas as manobras de segurança você pode, do cesto você pode fazer ela à distância, né? Com bastão garra aqui e fazer esse desatarrachamento aqui, né? E daí, ainda mais se você estiver usando a vara de manobra, né? Depois que você faz as manobras aqui para retirar a conexão crítica que a energia ela pode vir por aqui, né? Você, né, olha, devolve a vara de manobra ao ajudante, né, para justamente para você fazer a troca aqui do conjunto, né? O conjunto da chave fusível, por exemplo, ele tem nessa base aqui, né? Ou ela é polimérica, os mais comuns é de cerâmica aí. Olha, ó, retirar os jumpers, né?
das chaves. Os jumpers é simplesmente essa conexão aqui, ó. Essa conexão de cima que vem, né, do ramal de energia principal, né, das fases. E essa daqui, ó, aí basicamente é um, é um conector, ele chama de conector a um parafuso. Chave faca é um conector a dois parafusos. O que que é esse conector? Ele tem uma placa assim, ó, você coloca o cabo, e aí essa placa, quando ele é a um parafuso, é uma placa aqui, aí você aperta aqui o parafuso aqui, ó, e aí ele vai pressionando essa placa no cabo, quando é um só. É como se fosse um pregador, né? Só que ele apertado aqui por um parafuso. Aí tem dois parafusos, que os dois parafusos ficam equidistantes assim, aí você coloca o cabo aqui e aperta os dois para fechar lá no terminal. Então o jumper é isso aqui, ó. Retirar a chave fusível defeituosa, né? Aí você faz o processo novamente, ó, descer a chave fusível defeituosa, né? Geralmente você issa para o seu colega lá, vai reparar a chave fusível substituída, né? Ou trocar o conjunto inteiro, ou trocar. Se você for trocar o conjunto inteiro, o bom é você chegar aqui próximo. Aí você pode utilizar ou o cesto suspenso, que eu falei, né? Que é uma plataforma, ou então o cesto aéreo. O problema é que o cesto aéreo é utilizado mais em linha viva, porque o custo desse caminhão aí, né, é bastante elevado. Como se diz, a empresa terceirizada, até a concessionária, ela ganha dinheiro com ele fazendo manobra de linha viva, ou utilizando ela mesma, né, a serviço próprio, ou até mesmo é, alugando, né, esse caminhão e até a equipe dela, né? Agora, para fazer manobras assim, né, simples, eles podem utilizar até o cesto acoplado. Mas o cesto aéreo, geralmente não utiliza, não. Ou então utilizar a escada, né? Utilizar os métodos aí que todo eletricista de distribuição que se preze, ele sabe esses procedimentos, esses pilares aqui, ó. Ó, içar a chave fusível utilizando o balde de lona, né? Tem um baldezinho lá de lona, né? Que a vantagem dele é que você pode dobrar ele e guardar, né? Depois disso dobrar e utilizar ele para fazer içar ferramentas, peças ali que não, né, não necessariamente fica ali difícil de estar com você. Mesmo no cesto aéreo ou no cesto acoplado, existe um mini balde, assim, uma mini caixinha que aí você acopla ela no canto do cesto aéreo ou no canto ali do cesto suspenso, e aí você coloca as ferramentas principais que você utiliza ali. Se você for utilizar a cobertura, geralmente elas ficam dentro do cesto. Você coloca aqui de lado aqui. Aí, refazer as conexões, né, do jumper, né? Peraí, isso. Refazer as conexões do jumper. Ó, passo 22, ó, receber a vara de manobra do ajudante, né? Pegar a vara de manobra e refazer a conexão, né? Quando ele fala vara de manobra, pode ser a própria vara universal ou, igual eu te falei, né? A dedicada, né? Que é o bastão garra para você fechar aqui, ó, o GLV, né? No estribo aqui do circuito. Refazer as conexões dos grampos de linha viva aqui nos estribos, né? Com a, com o bastão garra, né? Vai retirar o aterramento conforme o caso, no caso é o aterramento temporário, comunicar o COD que né, está finalizando e que está fechando o serviço, reenergizar o trecho conforme o caso, né? Se ele é monofásico, que o pessoal chama de rural zona, ou se ele é trifásico, nesse caso aí, provavelmente já é uma cidade, né? Então ele é trifásico. Vai descer do poste com auxílio da escada, recolher a mesma, né? A escada aqui, ó. Vai recolher as ferramentas, passo 29 aqui, ó. As ferramentas, equipamentos, materiais, acessórios e guardados no veículo. Recolher a sinalização. Pronto. É isso. Eu acredito, pessoal, que deu aqui para a gente fazer aqui descrever aqui e ajudar vocês aqui no
na tarefa 1. Agora esse vídeo aqui, ó, o do passeio virtual, eu vou pedir para deixar ele disponível aqui, tá bom? Para você, embora vocês podem ver ele aqui na aula, né? Mas o importante, né, o ideal é que vocês tenham acesso a ele aí para vocês poderem analisar, né? Pausar aqui, ó, entrada dos fios, né, da alta tensão e por aí vai. Então, deixa eu já renderizar aqui, deixar live e logo mais está disponível para vocês, tá bom? Então fiquem com Deus aí, Gabriel, Denival, e até a nossa próxima web aula aqui. Já vou providenciar essa questão do passeio virtual aí. Aí, no caso, né, quando é do momento, porque a tarefa do momento presencial, ela é muito parecida com a do EAD. A diferença é que do EAD você vai ver né, o vídeo aqui, né, igual eu mostrei, e aí você vai tirar suas conclusões, fazer o checklist, descrever o processo, semelhante a isso que eu mostrei para vocês, né? E lá, né, no momento presencial, o professor vai mostrar, né, as manobras aí, né, vai aproveitar seguindo o roteiro lá. Então tá ok, pessoal. Ok, Deixa eu professor. Boa noite. Boa noite, fiquem com Deus, pessoal.